você que está no Premier, Estádio Olímpico em Porto Alegre, clima bacana, 23 graus na capital gaúcha, vai dando Flamengo 2-1 para cima do Grêmio pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Outros 3 jogos em andamento, Corinthians 0, Avaí, 1 gol de Robinho, Vasco e São Paulo, Figueirense e Bahia 0-0. Neste momento, os 5 melhores do campeonato são o Vasco, 58, é o líder da competição. Temos aí 3 times com 55 pontos, Botafogo, Corinthians e Flamengo, e o Fluminense é o 5º colocado com 53 pontos. Você está vendo os torcedores que protestam contra Ronaldinho, né? Ronaldinho volta ao Olímpico defendendo um clube de futebol depois de 10 anos de ter deixado o Estádio Olímpico, e neste momento o torcedor protestando bastante aí contra o Ronaldinho. Isso aí foi durante toda a semana, antes do jogo com o Flamengo, durante também a chegada do Flamengo ao Estádio Olímpico, e durante todo o primeiro tempo o Ronaldinho tocou na bola, o torcedor chiou bastante nas arquibancadas. Isso não influenciou, né? O Flamengo vai vencendo o jogo por 2-1. Aproveitar então para ver o gol do Avaí, no Pacaembu, o gol que foi marcado pelo Robinho. Vamos aproveitar para ver o gol então. Jogo no Pacaembu com grande público. E o gol do Robinho para o time do Avaí, 1-0. Um gol estranho, né? Um gol irregular aí. O William, que participou do lance, estava impedido. O Robinho recebeu, chutou cruzado, colocou na rede. O jogo terminou no primeiro tempo, vencido pelo Avaí por 1-0. Resultado que vai complicando a vida do Corinthians. O Corinthians é terceiro colocado com 55 pontos nesse momento. Como eu falei, o Flamengo também encosta bastante. Vai a 55 pontos com a vitória parcial. O torcedor do Grêmio espera uma reação do seu time no segundo tempo. Muito mais em cima do Ronaldinho do que propriamente em cima do Flamengo, né? É o espírito do torcedor do Grêmio. Vamos aproveitar agora para ver os melhores momentos do primeiro tempo. 3 gols e muitos lances. Dá uma olhada. Olha o Ronaldinho concentrado. É pro pé direito. Ronaldinho na trave. Ayrton na marcação. Aí o Douglas. Douglas finaliza. Felipe. A sobra do Marquinhos. Passou da bola ali o André Lima. Escudeiro. A chance do Douglas. Limpou pro pé direito. Felipe. Gilberto Silva mal no recuo ali para o Fernando, hein? Olha o Ronaldinho, chegou cara a cara com o Fernando, limpou bonito o pé esquerdo, ele foi bloqueado na hora certa pelo Gilberto Silva, que salvou. Thiago Neves, David, chegou cara a cara com o Vitor, a chance do Flamengo, é rede! Gol! Do Flamengo, 23 minutos de jogo no primeiro tempo. Errou a defesa do Grêmio. David ficou cara a cara com o Vitor na marca do pênalti e colocou na rede. O Flamengo está na frente. David. Grêmio 0, Flamengo 1. Júnior César, o cruzamento do outro lado. Vai aparecer o Léo Moura sem marcação. Aí o Léo. Thiago Neves, ele bate de primeira, desvio, é rede! Gol! Thiago Neves, do Flamengo! O chute do Thiago Neves também de primeira, desviou do Fernando e traiu o Vitor. A bola morreu no outro canto e foi para a rede. Thiago Neves marca o 9º gol dele no Campeonato Brasileiro. Sai do abraço e aumenta a vantagem do Flamengo em Porto Alegre. André Lima, ele vira, é rede! Gol! André Lima, do Grêmio! 42 minutos de partida no primeiro tempo. Lançamento do Marquinhos, Mário Fernandes para o André Lima, pé direito, giro, bola na rede do Felipe. Na primeira finalização do André Lima no jogo. Ele vira para o Douglas, cabe até o chute, Douglas, pé esquerdo, Felipe! Voou bonito, Felipe! E a nossa torcida é que o segundo tempo seja tão movimentado quanto o primeiro, né? Foi bacana o primeiro tempo. Intervalo e a gente volta em seguidinha com Batista e todo o segundo tempo para você. Expectativa grande no Olímpico, Brasileirão 2011. Torça aqui.
Quer jogar nos estádios mais famosos do Brasil? Então participe da promoção. Liga Sócio Premier FC. Entre no site www.sociopremier.com.br e participa. Você participa aí da nossa super promoção, né? Você que está no Premier, estamos de volta ao Estádio Olímpico. O Flamengo já retornando para o reinício da partida. Batista, que jogo movimentado no primeiro tempo, hein? Muito bom, Marco. Realmente muito bom, movimentado. Lances de gol, lances de área, isso que é muito importante, né? A transição da defesa do meio-campo para o ataque é rápida. E vamos ver, tomara que no segundo tempo aconteça da mesma forma, né? Porque o jogo é dinâmico. E esse gol também do Grêmio no final do primeiro tempo vai dar uma vida nova ao segundo tempo. Porque o Flamengo, se virasse 2-0, estaria no toque de bola, que é a sua arma forte. Faz muito bem isso o Flamengo e envolveria o Grêmio. Teria essa arma contra o Grêmio, no caso, no segundo tempo, né? Eu acho que o jogo vai ser incendiado, vai ser tão vivo quanto foi no primeiro. Você vê que o Flamengo já retornou, o torcedor do Flamengo aí. A gente mostrou o Grêmio também no túnel de acesso ao gramado do Estádio Olímpico. Quarto árbitro chamou o Grêmio, né? Tá demorando para retornar o time do Grêmio. E agora sim, vem para campo aí o time do Grêmio. Quarto árbitro do jogo é Edmundo Alves do Nascimento. Temos também uma quinta árbitra, Tatiana de Freitas. O Grêmio retornando também. O Flamengo já espera há um tempinho, o torcedor na expectativa do segundo tempo. E a gente bate um papo com a Débora de Oliveira e com o Júlio César Santos. Tá saindo o Adilson para entrada, tá entrando o Adilson para sair o Simon na equipe do Grêmio. Gilberto Silva, palavrinha pra gente sobre essa reação no final e a importância dela para essa segunda etapa, onde o Grêmio tem que buscar o placar, né? É importante, né? Lógico. A gente precisa ainda melhorar muito e vamos começar da forma como terminamos o primeiro tempo. A saída do Simon é porque ele tem cartão já ou não? Oi? Saída do Simon, o Celso Roth falou por quê? Não, volto para trás, normal. Ó, Gilberto Silva então vai para a zaga e o Adilson vai para o meio-campo. O Simon, que já tem cartão amarelo, né, Marco? De repente preservado pelo técnico Celso Roth. Não sei se dá tempo da gente ouvi-lo. Algum destaque do Flamengo, Júlio? O destaque é o mesmo time, o time que está ganhando, né? O Flamengo não mexe e o técnico Luxemburgo só fala depois do jogo. Então, alguns lances do primeiro tempo, Débora de Oliveira. O Flamengo jogou atrás, saiu só na boa. E fez o gol e aí ficou melhor ainda pro Flamengo, né? Nós tivemos a felicidade de achar um gol. Talvez a gente consiga equilibrar agora com algumas modificações que nós fizemos. Saída do Simon para a entrada do Adilson. Porque o Simon levou o cartão e o Simon é um jogador de muito vigor. Então nós temos que ter cuidado. Então colocamos o Gilberto e fizemos o Adilson entrar. Tá aí o Celso Roth. Obrigado, Débora de Oliveira, Júlio César Santos. Uma alteração então para o reinício da partida em Porto Alegre. A entrada do Adilson no time do Grêmio para a saída do Simon. Vamos então para o reinício da partida. À direita do vídeo, o Grêmio sai com o Flamengo no segundo tempo. O Flamengo vence o jogo por 2-1, encosta no líder Vasco, está a 3 pontos do Vasco e segue na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Jogo quente em Porto Alegre. Aí o árbitro Evandro Rogério Roman mexe na bola o Flamengo. Recomeça o jogo na capital gaúcha. 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Grêmio 1, gol de André Lima. Flamengo 2, gols de David e Thiago Neves. Aí o Alex Silva. Ele tira a marcação do André Lima. Passa por baixo, buscando a participação do Ayrton. Léo Moura tentou correr, até correu, mas a bola não ficou sob domínio do jogador do Flamengo. Essa alteração no Grêmio, recuando ali o Gilberto Silva, o técnico Celso Roth, Batista retirando o Simon, que estava um pouquinho alterado, né? Cometendo várias faltas no primeiro tempo, recebeu o cartão amarelo por uma chegada forte também, chegou forte, firme no Ronaldinho umas várias vezes. E agora o Gilberto vai para a defesa e o Adilson entra como volante. Que às vezes a idade do jogador conta muito também no seu ímpeto de muitas vezes na jogada de qualquer maneira. E ele, como já tinha o cartão amarelo, eu acho que foi uma providência acertada do Celso, porque ele vai muitas vezes para pegar a bola, se não pegar a bola, pega o jogador. E já tem o cartão amarelo. Então, o Gilberto Silva já jogou, tem experiência daquela função ali, e é um jogador que pode dar conta do recado. Briga pela bola, Ronaldinho Gaúcho, a bola do Flamengo, o ataque do Flamengo. Olha o Ronaldinho, ele olhou para um lado e deu para o outro. Sua jogada característica, né? A tentativa era o David. Bloqueou tudo ali o Rafael Marques. Depois chegou o Gilberto Silva para tirar. Escudeiro. Marquinhos. André Lima. Tentou um toque de letra buscando o Douglas. Ele ficou na marcação do Wellington. Na sequência, foi firme para o lance o Ayrton e cometeu a falta. Sentindo aí o Adilson, que entrou agora no segundo tempo na vaga do Simon. Marquinhos. Mário Fernandes. Ele encara a marcação do Júnior César.
Esse é o Douglas. Pois não, Débora? Essa substituição do Simon, até em função desse vigor citado pelo Celso Roth, também mostra um pouquinho do guri que foi criado nas categorias de base do Grêmio, é também um torcedor e está vivendo, junto com a arquibancada, esse reencontro com o Ronaldinho. Depois daquele lance do rosto no primeiro tempo, o Simon foi no Ronaldinho, ficou xingando ele durante um tempão e o próprio Ronaldinho acalmando o Simon, né? Então, talvez por isso também essa alteração do técnico Celso Roth. Você viu ali o técnico Celso Roth. O Flamengo já sai para o jogo com Léo Moura. Rafael Marques. Douglas bota no chão. Esse é Fernando. Mário Fernandes. Adilson. Lançamento na direção do Marquinhos. Proteção ali do Wellington. O Wellington tem apenas 22 anos. O Marquinhos em cima dele. E a bola é do Flamengo. Ainda hoje exclusivo no Premier, tem Atlético Goianiense, Inter e Curitiba e América Mineiro a partir de 6 da tarde, horário de Brasília. A Débora já destacava que o Flamengo não vencia em Porto Alegre há 9 anos, 16 jogos. A última vitória em Porto Alegre foi sobre o Inter em 2002, 3-1 no Beira-Rio. A última vitória sobre o Grêmio no Olímpico foi em 94, 1-0, gol do Nélio. Adilson. Marquinhos. Lançamento ruim ali para o André Lima. O Wellington saiu, foi para a cobertura e deu de zagueirão das antigas, né? Bico na bola. Vem para o jogo o Mário Fernandes. Daqui a pouco a gente vai mostrar um lance aí do Ronaldinho batendo um papo depois de recolher ali uma cédula que foi impressa pelos torcedores aí do Grêmio, mostrando o Ronaldinho. Quase 4 minutos. Cartão amarelo para o Adilson, hein? Falta dele no Tomás. O Adilson entrou agora há pouco no jogo e já recebeu o cartão amarelo. Bem, se o técnico Celso Roth tirou o Simon justamente pelo cartão amarelo, o Adilson ficou no mesmo prejuízo agora, Batista. Pois é, mas é um jogador mais experiente, pode talvez se controlar. Só que muito cedo, realmente. Entrou e já tomou o cartão amarelo, o jogador do Flamengo ia escapando. Ele inicialmente puxou. Depois ele deu o bote, tentando pegar a bola, errou o bote, fez a falta. Cartão amarelo. Ronaldinho Gaúcho, jogada por cima, Gilberto Silva no corte. Júlio César domina, Marquinhos atrapalhou um pouquinho, Ronaldinho Gaúcho em cima deles. E o Flamengo recupera. Esse é o Felipe. A imagem que a gente vai recuperar daqui a pouco é do Ronaldinho dando uma acalmada no Simon, na verdade, né? É um lance recuperado do primeiro tempo. O Simon chegou várias vezes para cima do Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho bateu um papo, um amigo tranquilo com o garoto e deu uma acalmada no jogador do Grêmio que foi substituído no intervalo. Olha o André Lima, ele limpou bonito, é rede! Do Grêmio, 5 minutos de partida no segundo tempo. Uma caneta do André Lima no Renato Abreu. Limpou legal. Lance lindo do André Lima. Você curte por outro ângulo. Pé direito de longe, bola com efeito. Morrendo na rede do Felipe. E a vibração do Celso Roth. O Grêmio empata o jogo no Olímpico. André Lima marca o 9º gol dele no Campeonato Brasileiro. 2 finalizações e 2 gols no jogo. Grêmio 2, Flamengo também 2. E o André Lima fazendo jogada, criando a própria jogada, criando o próprio gol. Não é muito normal, comum de acontecer, mas foi uma jogada belíssima. Uma caneta no Renato Abreu e a colocada depois no canto esquerdo do Felipe foi muito bonita. O André Lima, Marco, que está jogando com dores no joelho. Ele saiu do primeiro tempo mancando de campo, estava com muita dor e voltou com essa mesma dor no joelho e mesmo assim está conseguindo colaborar. Aumenta o volume da torcida gremista no Olímpico. O Grêmio foi buscar um empate contra o Flamengo. 4 gols no jogo. Fernando cometeu mais uma falta na partida. Demora para bater o Alex. Marcação do Júlio César para cima do Thiago Neves. André Lima é o artilheiro do Grêmio no Campeonato Brasileiro com 9 gols.
Wellington. Vem buscar jogo, David. A sobra do Fernando. O gol de empate no Olímpico mexe na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, né? Já já a gente vai atualizar para você. O Flamengo vai perdendo espaço novamente. Desce para a 5ª posição com esse empate. Aí o árbitro Evandro Rogério Roman, que marcou falta do Renato Abreu. No jogo do Corinthians, o Corinthians está perdendo por 1-0. Gol do Robinho para o Avaí no Pacaembu. E o Leandro Castan, zagueiro, foi expulso. Prejuízo duplo aí para o Corinthians. O Grêmio já bateu o escanteio. Escudeiro, Marquinhos. Ele faz o cruzamento. André Lima. Brasileirão 2011. Torça aqui. Vivo Direto, comunicação direta e ilimitada em todo o Brasil. Quase 8 minutos do segundo tempo. Grêmio 2, 2 de André Lima. Flamengo também 2, David e Thiago Neves. Ronaldinho Gaúcho. Júnior César. Tentou uma caneta ali no Gilberto Silva, não deu certo não. O Grêmio recupera e vem para o contra-ataque com Douglas. Participação do André Lima. Douglas aqui embaixo tem o Adilson, bola para ele. Marquinhos. Alex Silva foi forte. Veio de trás ali e ganhou o lance o Ayrton. Júnior César. Tomás. Recuperação do Adilson, que esticou a perna. Esse é Fernando. Errou o lançamento ali o Fernando. Foi bem o Júnior César. Thiago Neves. É para o Ronaldinho Gaúcho, o capitão do Flamengo. Quase 9 minutos desse segundo tempo. Thiago Neves. Jogo de 4 gols na capital gaúcha. O Flamengo também esteve em Porto Alegre nesse Campeonato Brasileiro e empatou por 2-2 com o Internacional. Douglas. Marquinhos. Contra-ataque do Grêmio. André Lima. Ele tem pela frente o Wellington. André Lima perde o lance para o Wellington. Júnior César. Olha a bolinha pintando. Tem gol na 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Gol do Bahia, gol de Jones. Figueirense 0, Bahia 1 no Orlando Scarpelli em Florianópolis. Douglas tentou o lance de efeito ali e perdeu a jogada. Ronaldinho Gaúcho. 2-2 o placar do jogo em Porto Alegre. Outra vez o Ronaldinho Gaúcho olhou para um lado e bateu para o outro. Troca no Flamengo. Vitor. Pois não, Júlio. Troca no Flamengo, volante Muralha, Luiz Felipe Muralha, camisa 31. O técnico do Luxemburgo há pouco deu uma bronca logo depois do gol de empate do Grêmio na defesa. Inclusive cobrou uma marcação mais forte e achou até que o Renato Abreu foi frouxo na disputa de bola contra o André Lima, que aplicou a caneta no volante do time do Flamengo. Escudeiro ganha o lance, Léo Moura se recupera. Esse é Tomás. Adilson, o Grêmio retoma a posse de bola no campo do Flamengo. Joga fazendo uma graça também ali o Douglas. Mário Fernandes encara o Júnior César. Douglas. Marcação do Ayrton com falta, segundo o árbitro Evandro Rogério Roman. O jogo para. Ficou no chão ali sentindo alguma coisa. O Douglas, você pode rever o lance por este ângulo aí, ó. Deu uma valorizada o Douglas. O Ayrton até esticou a perna ali, mas não o suficiente para machucar. Pintou mais um gol na 32ª rodada. Fernandes empata para o Figueira. Figueirense 1, Bahia também 1. Você viu ali o sentimento e o nervosismo, a aflição da torcedora do Flamengo. Quase 27 metros da bola até a linha do gol do Felipe. Uma chance para o Grêmio. Temos Marquinhos e temos Douglas para bater a falta. Douglas marcou 14 gols na temporada, 6 deles no Campeonato Brasileiro. Marquinhos tem 3 gols no Brasileirão. Chance para o Grêmio. Marquinhos, pé direito na barreira, voltou para o Mário Fernandes. E aí o Escudeiro voltou da posição irregular. O Marquinhos tentou finalizar direto, acertou a barreira. O Mário Fernandes também tentou o chute e foi bloqueado. Brasileirão 2011, torça aqui. Fremont, o SUV da Fiat de 7 lugares. O jogo parou mais uma vez em Porto Alegre.
Já houve a troca no Flamengo. Você está vendo aí o Muralha, o Luiz Felipe Muralha, que entrou no time do Flamengo. Saiu o Thomas. O Tomás. Tomás deixou o campo para a entrada do Muralha. Falta do Thiago Neves. O jogo parou mais uma vez. Foi a primeira falta do Thiago Neves na partida. Um jogo de poucas faltas. Mas 4 cartões amarelos, né? 3 para o Grêmio e 1 para o Flamengo. 11 faltas do Grêmio, 8 faltas do Flamengo até aqui. 2-2 é o placar do jogo. Em Florianópolis, Figueirense 1, Bahia também 1. Em São Paulo, Corinthians 0, Avaí 1. Vasco e São Paulo empatam por 0-0. É a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Muralha foi por baixo ali, meteu a mão na bola. O Rafael Marques. O jogo parou. É a primeira falta do Rafael Marques, a 12ª do Grêmio. Olha o técnico Vanderlei Luxemburgo ali. A gente vai mostrar para você aquele lance onde o Ronaldinho deu uma acalmada, uma conversada com o Simon. Olha o sorriso do Ronaldinho, ó, batendo um papo com o Simon no primeiro tempo. Lance recuperado para você. Simon, que cometeu diversas faltas, recebeu o cartão amarelo, inclusive. Foi substituído no segundo tempo. O Ronaldinho acalmou o garoto. Ó, calma, não é por aí não. E aí o cartão amarelo por reclamação para o Fernando. O quarto terceiro cartão dele, amarelo, né? O quarto cartão amarelo do Grêmio no jogo. O terceiro do Fernando estava pendurado, né, Débora? Exatamente, pendurado. Bola parada para o Flamengo. Aí o Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho gesticula. Orienta os jogadores de ataque do Flamengo na área do Vitor. Momento de tensão nessa batida de falta do Flamengo em Porto Alegre. O Olímpico lotado. 2-2 é o placar do jogo. É o Thiago Neves. Na verdade é o Renato Abreu, de longe. Ele errou o alvo e levou uma vaia do tamanho do Olímpico. E a expectativa do torcedor do Flamengo, né? Roendo as unhas. O Flamengo na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. No momento, o Flamengo perde espaço na tabela de classificação. Vamos ver esse ataque do Grêmio. Mário Fernandes. Ele encara a marcação do Júnior César. Marquinhos. Tem o Ayrton pela frente. O passe no meio da área do Flamengo. Vem de trás o Adilson finalizando. Ele foi bloqueado pelo Alex Silva. O Grêmio insiste. E aí o Marquinhos se atrapalhou ali na frente do assistente, o assistente número 2, o Bruno Bosquilha, que o deu lance para o Flamengo. Vamos aproveitar para ver a classificação de momento do Campeonato Brasileiro. Os 5 primeiros colocados. O Vasco empata o seu jogo com o São Paulo por 0-0 e é o líder, tem 58 pontos. O Botafogo jogou ontem, venceu o Cruzeiro, tem 55. O Corinthians vai sendo derrotado pelo Avaí, tem 55, é o terceiro. O Fluminense jogou ontem e venceu o Ceará. É o quarto colocado com 53. No momento, o Flamengo é o quinto colocado nos critérios também, 53 pontos, são os 5 primeiros colocados. Esse é o árbitro Evandro Rogério Roman. Só para confirmar aquilo que eu falei da classificação, você vê aí, né? Qual é a situação de momento do G5. Ronaldinho. Corte do Adilson. Marquinhos. O árbitro deu toque do Marquinhos. O jogo parou. Aí o lance para você. O braço esquerdo do Marquinhos. Ajudando no domínio da bola. Passamos de 16 minutos. Ronaldinho Gaúcho na bola. Muita gente na entrada da área do Vitor. Você não vê aí, tá vendo o Ronaldinho no canto esquerdo do vídeo. Enquanto isso, tem muita gente se pegando na área do Grêmio. Foi bem pro lance o André Lima, dando de zagueiro. Fernando. Ele tentou acionar ali o Escudeiro. Júnior César no corte. Adilson. Fernando por baixo. Escudeiro limpou o lance. Jogou bonito ali com o Júlio César. Douglas vira o jogo. Vira pro André Lima com o peito na tentativa do Escudeiro. O corte foi do Renato Abreu. Escudeiro briga pela bola e comete a falta no Júnior César. Brasileirão 2011. Torça aqui.
Pênalti Canguru, único meião com bolsa interna para Caneleira. Você pode rever a falta do Escudeiro. Protestos do torcedor do Grêmio. Um jogo que envolve muita coisa, Batista. Até aqui, 4 gols e muitos lances. Muitos lances bonitos. O jogo é aberto, o jogo é franco. E isso é bom porque os espaços estão aparecendo, né? Os dois times estão tentando vencer o jogo. E com isso, quando ataca, deixa espaço para o contra-ataque. O Flamengo falhou no segundo tempo, justamente quando tomou o gol do empate, num setor que vinha muito bem no primeiro tempo, que é o seu meio-campo, dando boa proteção, mas ali foi uma invenção também do André Lima, né? Porque o toque que ele deu não era esperado pelo Renato Abreu, aquele toque no meio das pernas. Fernando. Mário Fernandes, quase 18 minutos no segundo tempo. É a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Adilson. Marquinhos. Mário Fernandes, bonito para o Marquinhos. Boa recuperação do Júnior César. Olha a bolinha na tela, mais um gol pintando na 32ª rodada. É gol do Corinthians do Pacaembu. Corinthians empata o jogo com o Emerson. Corinthians 1, Avaí também 1. Ô Marco, pode até se dizer, como eu disse, que era foi um lance inesperado pelo Renato Abreu, né? Claro que todo lance, de repente, muitas vezes o jogador daquela posição tem que estar atento para justamente essas jogadas inventadas, ou jogadas diferentes dos jogadores de ataque, né? Mas só que muitas vezes quando o jogador não é afeito a esse tipo de jogada, como o André Lima, que é um jogador mais de área, não é de tentar o drible, não é de partir para cima do adversário para tentar uma jogada de efeito, o Renato Abreu, acho que por isso foi pego de surpresa, né? Porque foi muito fácil, e por isso a reclamação do Luxemburgo, né? Que achou que ele foi muito displicente na jogada. Ele realmente não esperava aquela iniciativa do André Lima. Corinthians vai a 56 pontos, fica a 2 pontos do Vasco, é vice-líder do Campeonato Brasileiro. Deixando aí o Botafogo com 55, Fluminense com 53 e o Flamengo na 5ª posição com 53. Na briga pelo título do Brasileirão 2011. Vamos ver essa chegada aí do Flamengo com o Thiago Neves. David esperava o passe, Gilberto Silva foi para o corte. O rebote é do Adilson. André Lima marcou os 2 gols do Grêmio. O Flamengo marcou no primeiro tempo com David e Thiago Neves. Falta do Renato Abreu, o Grêmio bateu rapidinho. Escudeiro no chão para o Douglas, que limpa a jogada. Aí o passe para o Marquinhos, ele tentou o Escudeiro, subiu a bandeira do assistente Bruno Bosquilha. Ele marcou impedimento nesse ataque do Grêmio. Júnior César vai levantando. A gente está revendo o lance aí, ó, para tirar a dúvida. Douglas domina, o Marquinhos está lá na frente. O Douglas faz o passe do Marquinhos. Tinha o Escudeiro também entrando. Escudeiro na frente no momento de receber a devolução. Ou não, Batista? Não, estava na frente, sim. Aí ele sai da posição de impedimento. No momento que o Marquinhos tenta o chute a gol e não consegue, pegou bem o bandeira. A torcedora do Grêmio não gostou da marcação, mas o fato é que o juiz atendeu ao bandeira. Mais uma falta do Adilson. A segunda dele no jogo. O Adilson já tem cartão amarelo. O Grêmio tem 4 amarelos e o Flamengo tem 1. Ronaldinho Gaúcho. Vem buscar jogo o David. Renato Abreu. Este é Alex Silva. 12º jogo do Alex pelo Flamengo no Campeonato Brasileiro. Ele é um dos pendurados do Flamengo com 2 cartões amarelos. São 5 para esse jogo. Quase 21. Ainda hoje tem mais Campeonato Brasileiro para você. Exclusivo no Premier tem Atlético Goianiense, Inter e Curitiba e América Mineiro a partir de 6 da tarde, horário de Brasília. Aí o Fernando, lá em cima o Mário Fernandes passou e recebeu. Nas costas do Alex Silva. O ataque é do Grêmio, Mário Fernandes, ele chamou para o pé esquerdo e foi desarmado na bola. Foi bem no lance o Ayrton. Na verdade foi o Renato Abreu. David. Vamos ver a resposta do Flamengo. Ronaldinho Gaúcho. Bola para o Muralha. De primeira para o David. Ele adiantou demais na hora de dominar. E o Vitor saiu do gol. A intenção do Muralha foi ótima. Aí o Vitor. Thiago Neves. Júnior César. Sem marcação. Agora vai chegar o Adilson. Vem buscar jogo o David.
É para o Ronaldinho Gaúcho, muito marcado o Ronaldinho. Foi desarmado ali no lance pelo Gilberto Silva. André Lima. Bola limpa para o Fernando, que é bloqueado pelo Ayrton. Ayrton ganha o lance, Fernando se joga contra ele e comete a falta. Júnior César para Ronaldinho Gaúcho. Renato Abreu. Thiago Neves dominou bonito. Na verdade, a bola escapuliu um pouquinho. Depois ele teve que resolver e perdeu para o Gilberto Silva. Na sequência, a falta do Wellington para cima do André Lima. Pelo menos é o que entendia o time do Grêmio. O árbitro não marcou essa falta. Marcou depois um toque do Alex. Aí o Escudeiro na frente. O jogo já está parado. Um lance confuso do trio de arbitragem. A gente está revendo aí o lance do Wellington para cima do André Lima. Os dois se estabacaram ali. O lance seguiu, o Alex meteu meio que o braço na bola e aí o juiz marcou falta. O Alex não entendeu o que tinha apontado o juiz. Mas no início até nem eu também tinha entendido direito o que ele estava querendo dizer com aquela situação. Fez com a mão. Balançou a mão, não deu para entender direito. E na sequência do lance estava impedido o Escudeiro. Um lance bem confuso mesmo. Aí o André Lima brigando com o Wellington e com o Alex. Leva melhor o Alex. O torcedor do Grêmio queria a falta. O árbitro mandou o lance seguir. Esse é Muralha. Quase 24 minutos. Olha o gol pintando aí na 32ª rodada. Outro gol do Fernandes, o segundo dele no jogo. Figueirense 2, Bahia 1. Que campanha do Figueirense, né? Já são 11 jogos sem vencer. Vai pintando aí a 4ª vitória seguida no Campeonato Brasileiro. Só 3 pontos atrás do Flamengo nesse momento. O Figueira vai a 50 pontos. O Flamengo no momento tem 53. Figueirense neste momento é 7º colocado, ultrapassando o Internacional. 24 minutos do segundo tempo em Porto Alegre. Thiago Neves, Adilson contra ele. O jogo segue, a vantagem é do Grêmio. Marquinhos. Bola para o Mário Fernandes. Douglas. Aqui embaixo tem o Júlio César. Bola para ele. Marcação de perto do David e do Léo Moura. Vamos ver como é que se vira aí o Júlio César. Ele tentou uma caneta no Léo Moura. David. Luiz Felipe Muralha. Júnior César. E ficou sentindo caído aqui no campo de ataque do Grêmio o Júnior César. O Júlio César, lateral. Aí o Júnior César tenta o lance contra o Mário Fernandes. Na sorte, o Mário Fernandes travou ali o Júnior César. Mas na sorte também vale, né? Olha o Adilson. Júlio César está caído. E o Bruno Colasso foi chamado já pelo técnico Celso Roth. Adilson jogou a bola para fora ali, para que seja atendido seu companheiro caído lá no campo do Flamengo. Que vai mudar. Bruno Colasso vem na vaga do Júlio César no time do Grêmio. E o Flamengo também tem alteração para fazer, Júlio. É o atacante, o Diego Maurício. Camisa número 15. Jogo parado no Estádio Olímpico. 2-2 o placar da partida. André Lima marcou os 2 do Grêmio. David e Thiago Neves marcaram para o Flamengo. Vem aí Diego Maurício, ele tem um gol na competição, 19 jogos pelo Flamengo. Bruno Colasso também vai entrar no Grêmio. E quem sai no Flamengo é o David, camisa 9. Você viu que o Renato Abreu bateu um papo com o técnico Vanderlei Luxemburgo. Tira um atacante e coloca outro, o técnico Luxemburgo. O Júlio César, pelo jeito, não tem condições de jogo. O Celso Roth espera uma definição com relação ao Júlio César. Não está definida ainda a saída dele. Aí o Diego Maurício que vem mesmo para o time do Flamengo na vaga do David. Não deu para o Júlio César, né? Enquanto o Diego Maurício vai entrando, o médico do Grêmio mostrou para o Celso Roth que não há condições para o Júlio César e por isso o Bruno Colasso vai entrar no jogo mesmo. Marco foi bem aqui à nossa frente, ele sentiu no momento que ele tentou dar a caneta no Léo Moura. Brasileirão 2011, torça aqui. Brahma,
O sabor oficial do futebol. Jogo movimentado em Porto Alegre. Este é Bruno Colasso na vaga de Júlio César. Segunda alteração do Grêmio. O Flamengo também já processou 2 alterações. Passamos de 27 minutos. Tem jogo pela frente. Diego Maurício já ganhou o lance do Rafael Marques. Bruno Colasso na sua primeira participação. Alex Silva. Felipe sai com o Wellington. Marco, e foram câimbras que tiraram o Júlio César do jogo mesmo. É um jogo bastante disputado, não resta dúvida. Ayrton. Flamengo, como visitante na competição, tem 15 jogos, 6 vitórias, 7 empates, 2 derrotas. Aliás, o Flamengo é o time que menos perdeu no Campeonato Brasileiro, né? Apenas 5 derrotas. Vamos ver esse ataque do Grêmio. Douglas foi desarmado na bola pelo Wellington. Júnior César. O Grêmio no Olímpico tem 15 jogos, 8 vitórias, 4 empates e 3 derrotas nesse Campeonato Brasileiro. O Grêmio só perdeu para o Corinthians, para o Botafogo e para o Figueirense, jogando no Olímpico. Aí o Júnior César. Gilberto Silva no corte, antes do Diego Maurício. Renato Abreu estava sentindo, mas já levantou. Ronaldinho Gaúcho. Renato Abreu, lá em cima o Júnior César. Foi bem para o lance ali para fazer o corte, brigando pela posse de bola, o Rafael Marques. Leonardo Moura. Diego Maurício, outra vez o Léo Moura. Tem o Muralha pela frente ali para fazer o passe. Ele preferiu a jogada pessoal contra o Douglas e foi desarmado. Aí o Douglas, lançamento na direção do André Lima, que marcou 2 gols no jogo. Ele encara a marcação do Wellington, que leva melhor. Sangue frio do Wellington, hein? Quase 29 Marco, no Olímpico. Pois não. Roth mandou chamar Miralles. Atenção para ver a reação do torcedor nesse momento. O torcedor já pedia Miralles no primeiro tempo em Porto Alegre. O argentino que voltou a ser relacionado. Agora a bola mordeu ali o Diego Maurício, hein? Apanhou da bola. Você está vendo o Ronaldinho Gaúcho. Esse aí raramente apanha da bola. André Lima. 3 finalizações e 2 gols no jogo. Diego Maurício. Ele briga com o Bruno Colasso. Lance legal. Diego Maurício. Tem atrás o Ronaldinho. O Diego insistiu contra o Rafael Marques para ganhar escanteio. Tinha a opção de fazer o passe do Ronaldinho Gaúcho. O Diego Maurício não viu o Ronaldinho se aproximar. Rafael Marques na disputa com ele. Segundo o assistente Guilherme Camilo, o último toque foi do Rafael Marques. O Diego ganhou escanteio. São 7 escanteios para o Flamengo e 4 para o Grêmio no jogo. Thiago Neves se desloca ali para bater o escanteio. A gente vai para 30 minutos no segundo tempo. Esse é Ronaldinho Gaúcho. Esperando o cruzamento do Thiago Neves. A bola vem por cima, a saída do Vitor. Preciso na saída o Vitor. Ele aciona André Lima. Escudeiro já passou. É o Douglas, aliás, né? André Lima está do outro lado. Olha o lance aí, ó. A chance do Escudeiro. Cara a cara com o Felipe. Voltou para o Escudeiro. Ele perdeu. O Douglas começou a jogada. O Escudeiro teve uma grande oportunidade. Primeiro o Felipe bloqueou. Olha o Douglas. Passe com o lado externo do pé. A bola bateu ali no traseiro do Léo Moura e sobrou para o Escudeiro. Cara a cara com o Felipe, que pegou. Depois o Escudeiro perdeu a segunda oportunidade. Uma chance de ouro, mas o Felipe brilhou de novo, Batista. Méritos do Felipe, sem dúvida nenhuma. O Escudeiro entrou sozinho, poderia escolher o canto, só que o Felipe cresceu muito rápido na sua frente, né? Conseguiu bloquear e fechar o ângulo. Quase 31 minutos no Estádio Olímpico. É o segundo tempo para você. 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Corte do Wellington. Júnior César. Segue Figueirense 2, Bahia 1. Corinthians e Avaí 1-1. Vasco e São Paulo 0-0. O líder, por enquanto, vai empatando o seu jogo. Vem aí Miralles no time do Grêmio. O torcedor aplaude o argentino. Mário Fernandes. Marquinhos. A subida aí no apoio do Bruno Colasso. Tem o Douglas próximo. O Bruno Colasso encara a marcação do Muralha.
Aí os dois no detalhe. Bruno para cima do Muralha. Douglas. Marquinhos. Escudeiro. Briga pela bola, Marquinhos. Ele ganha o lance. Pé esquerdo. A finalização fraquinha. Brasileirão 2011. Torça aqui. HSBC, no Brasil e no mundo. HSBC. E o Escudeiro tá deixando o campo, Débora. Tá saindo 24 Escudeiro, entrando 18 Miralles, um argentino pelo outro. O Escudeiro sai fazendo cara com que não gostaria de estar saindo e a torcida também reclama. Aí o Miralles, que vem pro 15º jogo dele. Miralles marcou um gol no Campeonato Brasileiro. Houve uma polêmica aí recente com relação ao aproveitamento do Miralles pelo técnico Celso Roth. Miralles foi relacionado e entrou no jogo. E o Escudeiro, Marco, deu um chute no lixo agora há pouco aqui do lado do vestiário. O lixo foi parar no meio da pista atlética aqui do Olímpio. Isso é politicamente incorreto também, né, Débora? Não vamos sujar o mundo, não. Aí o técnico Celso Roth. 33 minutos é o segundo tempo de um jogo indefinido em Porto Alegre. O Flamengo na briga pelo título. Neste momento o Flamengo é o 5º colocado com 53 pontos. O Vasco é o líder com 58. Vasco abrindo 5 pontos do Flamengo. E o jogo aqui, mas continua muito bom. O Flamengo quer vencer, não está contente e acomodado com esse empate que está conseguindo contra o Grêmio. E o Grêmio também joga para frente. Então é um jogo aberto. As situações acontecem a todo momento. E o Flamengo só está indo um pouco demais. Muitas vezes os jogadores estão se desprendendo. O Flamengo é um time ofensivo, só que com os dois jogadores, Ayrton e Renato de Abreu no meio, os laterais, os dois estão indo ao mesmo tempo. E aí fica um espaço muito grande para a cobertura do meio-campo. A gente mostrou de novo a falta do Alex. Ele não recebeu o cartão amarelo, não. A bola passou do Miralles. Foi forte para cima do André Lima. Aí o Júnior César. Passamos de 34 minutos. Ganhou o lance ali o Douglas. Marquinhos. Douglas. Miralles espera o passe. André Lima também. Adilson vem de trás. E o Flamengo retoma a posse de bola. Léo Moura. O sol reaparece com força em Porto Alegre. 23 graus a temperatura na capital gaúcha. Thiago Neves. Ronaldinho Gaúcho. Thiago Neves ficou no chão no lance com Rafael Marques. Olha a bolinha pintando, mais um gol na 32ª rodada. Gol do Corinthians que faz 2-1 de virada para cima do Avaí. Olha o Grêmio com Douglas, é rede! Gol! Douglas do Grêmio! 35 minutos, contra-ataque rápido. Marquinhos, o Douglas, pé esquerdo, limpou o lance. Chute cruzado, vencendo o Felipe. Na 6ª finalização de Douglas, o gol da virada do Grêmio no Olímpico. Douglas marcando o 7º gol dele no Campeonato Brasileiro. Explodindo a torcida tricolor em Porto Alegre. Douglas, Grêmio 3, Flamengo 2. Que jogo, hein, Batista? É verdade, tinha acabado de falar nisso. Jogo ofensivo, muito bom. Bonito jogo, bom de ver. E o Douglas, a jogada toda criada por ele, né? O dribbling, o chute, como você falou, o chute cruzado, o Felipe não conseguiu chegar. Virada do Grêmio para cima do Flamengo em Porto Alegre. E amarelo para o R10, capitão Ronaldinho. Ronaldinho discutindo ali com o árbitro Evandro Rogério Roman. Os gols do Pacaembu, momento do cartão amarelo para o Ronaldinho, e do Olímpico mexem na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Neste momento, o Corinthians é o novo líder, vai a 58 pontos, ganhando nos critérios o Vasco, que também tem 58, o Botafogo é terceiro com 55, o Fluminense é o quarto com 53 e o Flamengo fica com 52. O Grêmio é nono com 46. Vamos ver essa subida do Muralha pro Ronaldinho Gaúcho, ele limpa! Finalização do Ronaldinho, errando o alvo. Cinco primeiros colocados do Campeonato Brasileiro para você na tela. Corinthians, Vasco, Botafogo, Fluminense e Flamengo.
os 5 que brigam pelo título do Campeonato Brasileiro. Tá sentindo alguma coisa ali o Fernando? O Flamengo perde terreno com a derrota parcial, mas o jogo está indefinido. E mais um atacante no time, o 26, o Jael, em lugar do volante Ayrton, camisa 55. Vem para o jogo Jael, 4 gols no Campeonato Brasileiro. Marcon. Pois não, Júlio. Muito indignado aqui o técnico Vanderlei Luxemburgo e também o pessoal do banco do Flamengo, reclamando que no início da jogada, que terminou com o gol do Douglas, o Thiago Neves foi atingido pelo Rafael Marques. O Thiago Neves estava caído realmente, né? Aí o técnico Vanderlei Luxemburgo, um jogo de 5 gols em Porto Alegre. E esse foi o motivo também pelo qual o Ronaldinho tomou o cartão amarelo, né? Só que o Ronaldinho estava com a bola dominada. Cartão para o Bruno Colasso agora, Batista. Quem levou agora, Bruno Colasso, né? E o Ronaldinho estava com a bola dominada, ele prosseguiu, tentou o drible, perdeu a bola. Tinha sido realmente uma falta no Thiago Neves, mas deu a vantagem. Aí o Douglas, ele limpou o lance contra a marcação do Muralha. Se atrapalhou um pouquinho o Douglas. Ali embaixo tem o Bruno Colasso. O Muralha foi no corpo do Douglas, que desabou. O árbitro marcou falta do jovem Muralha. O jogo parou mais uma vez em Porto Alegre. Passamos de 38 minutos. Uma partida de 5 gols. Mesmo que se passem 100 anos, nossos filhos te conhecerão como traíra, diz o torcedor do Grêmio ao craque Ronaldinho Gaúcho. Aí o torcedor tricolor fazendo a sua festa na virada do Grêmio para cima do Flamengo. Mas tem jogo pela frente. Ali embaixo do vídeo tem o Douglas. Adilson. Miralles pede bola para o argentino. Ele encarou a marcação do Wellington. Aí o pé esquerdo do Miralles. É rede! Gol! Miralles do Grêmio! 39 minutos. Ele limpou a marcação do Wellington. Pé esquerdo, uma felicidade sem igual. Na primeira finalização do Miralles, que entrou aos 32 minutos. Um golaço do Grêmio em Porto Alegre. Miralles amplia a vantagem tricolor, marcando o segundo gol dele no Campeonato Brasileiro. Grêmio 4, Flamengo 2. Que golaço do Miralles. Mais um drible bonito e mais uma bola colocada indefensável. Não tinha como o Felipe chegar. Agora com cara de poucos amigos o R10 em Porto Alegre. Uma virada do Grêmio. Lembrando que o Flamengo abriu 2-0 no jogo, Batista. Uma situação realmente incrível, né, Marco? Porque quando o Flamengo abriu uma vantagem de 2 gols e conseguir virar para 4-2, o Flamengo jogando bem. Estava jogando bem o Flamengo. O jogo era muito bom de ambas as partes. Estava em aberto. O Grêmio foi mais feliz. As individualidades foi que resolveram. Passamos de 40 minutos. Ronaldinho Gaúcho na área do Grêmio. Ele ficou no chão. Se empolaram ali o Ronaldinho e o Rafael Marques. Bruno Colasso faz o corte antes do Thiago Neves. É o segundo tempo do Olímpico. Um jogo super movimentado. Agora foi a vez do Marquinhos. Dá uma de Ronaldinho, né? Olhou para um lado e lançou para o outro. Miralles briga pela bola. O argentino entrou e marcou o 4º gol. Renato Abreu. 15 finalizações do Grêmio e 9 do Flamengo no jogo. Uma partida de 6 gols em Porto Alegre. Aí o Diego Maurício briga pela bola com o Marquinhos. Leva melhor o jogador do Grêmio. O torcedor do Grêmio faz a festa no Olímpico. O Grêmio tem poucas pretensões no Campeonato Brasileiro. Quer confirmar uma vaga na Copa Sul-Americana, mas o sentimento do torcedor é de vingança sobre Ronaldinho Gaúcho, que, segundo o torcedor, o traiu aí em 2 oportunidades. Quando deixou o Grêmio há 10 anos e quando foi para o Flamengo, no momento em que, segundo aí se noticiava, negociava também com o Grêmio. Adilson. O torcedor canta olé no Olímpico. O Flamengo retoma a posse de bola com o Júnior César.
Gilberto Silva cometeu a falta, derrubando o Jael. E o torcedor extravasa também a sua alegria, Marco, porque o Ronaldinho foi bem no jogo. Ele não foi brilhante, né, como muitas vezes aconteceu, mas jogou bem, os passes certos, criou situações, olha lá. Vamos ver essa chegada aí do Ronaldinho. Ronaldinho Gaúcho no fundo. Mário Fernandes, era o Diego Maurício, aliás, né? Desarmado ali na bola pelo Mário Fernandes. Ronaldinho Gaúcho estava do outro lado ali esperando um passe. Bem, nesse momento o Corinthians lidera o campeonato com 58 pontos. O Vasco tem 58 também. O Botafogo tem 55. O Fluminense tem 53 e o Flamengo tem 52. O rebaixamento, Ceará, Atlético Paranaense, Avaí e América Mineiro. Aí o Diego Maurício. Júnior César, o ataque é do Flamengo. Thiago Neves. Jael, ele ficou no chão. Recupera a posse de bola, Renato Abreu. Mas ele erra ali o lançamento para o Diego Maurício. O torcedor do Grêmio extravasa. Depois da virada tricolor sobre o Flamengo. Um Olímpico lotado nesta tarde em Porto Alegre. Passamos de 43 minutos. Brasileirão 2011. Torça aqui. Ipiranga, programa de fidelidade, quilômetros de vantagem Ipiranga. Participe. Marco, eu dizia que o torcedor agora está extravasando sua alegria, porque com a vaia para o Ronaldinho não deu certo. O Ronaldinho fez um bom jogo, não se intimidou, fez a sua partida, o seu jogo, frio. Agora só não teve aquela jogada brilhante para resolver individualmente, como de repente no Grêmio apareceram, né, os dois jogadores. Por exemplo, que teve aquele lance, o Douglas fazendo aquele gol, e agora o Miralles, um gol espetacular, né? Torcedor do Flamengo decepcionado com a vitória do Grêmio de virada. O Flamengo abriu 2-0 e possibilitou a virada do Grêmio para 4-2 no Olímpico. Flamengo que vai ter pela frente, na sequência da competição, mais 4 jogos. Ou melhor, a rodada segue, né? As rodadas seguirão aí com mais 6 partidas para cada time. O Flamengo vai jogar contra o Cruzeiro no próximo domingo. Depois, o outro domingo, enfrenta o Curitiba fora de casa. E vai seguir com Figueirense, Atlético Goianiense, Internacional e Vasco até o fim da competição. O Grêmio vai jogar contra o Atlético Mineiro no outro sábado, fora de casa. Depois vai receber o Palmeiras. O torcedor segue no Olé em Porto Alegre. O Flamengo retoma a posse de bola com Diego Maurício. Jael. Recuperação do Fernando. Briga pela bola o Jael. Diego Maurício também. Ele ganha do Marquinhos. Marquinhos por baixo comete a falta. O jogo para mais uma vez. Esse aí é um torcedor do Flamengo. Beijando um santinho, né? Rafael Marques comete a falta. Ronaldinho foi para o chão. Havia também o Fernando por ali. Chance para o Flamengo. Ronaldinho Gaúcho pegou a bola. Está um pouquinho distante do gol do goleiro Vitor. Mas isso não é problema para o Ronaldinho, né? Não é a distância ideal, vamos dizer assim, né? Mas pegando forte, dali ainda leva um certo perigo. Em São Januário terminou o Vasco e São Paulo 0-0. Com o resultado, o Vasco vai perdendo a liderança para o Corinthians, que vence o Avaí de virada por 2-1 no Pacaembu. Os dois têm 58 pontos. Nos critérios, o Corinthians está na frente. Ronaldinho e Thiago Neves. Ronaldinho Gaúcho, pé direito. Ele errou o alvo para a alegria da torcida gremista em Porto Alegre. 4 finalizações de Ronaldinho Gaúcho ao longo do jogo. Aí o Ronaldinho, ó. Passamos de 46 minutos. É a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians lidera a competição, 58 pontos, retoma a liderança do campeonato. O Vasco tem 58, é o segundo. O Botafogo é terceiro com 55. Fluminense, 53 é o quarto. O Flamengo, 52 é o quinto. O Grêmio sobe uma posição, é o nono com 46. Adilson. Marquinhos. Houve um enrosco ali na frente, o Fernando ficou caído. O árbitro está com cartão na mão para o Renato Abreu, hein, que cometeu a falta. Era um dos pendurados do Flamengo.
Quase 47. O torcedor do Flamengo não acredita na vitória do Grêmio de virada. A gente está revendo o lance aí do Renato Abreu com o Fernando, que rendeu ao Renato um cartão amarelo e o desfalque do Flamengo para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Quando o Flamengo vai jogar Ele não enfrenta o Cruzeiro. Contra o Cruzeiro. O Grêmio joga fora de casa também contra o time mineiro, contra o Atlético. Alex Silva, Muralha, Adilson. Vamos para 48 minutos em Porto Alegre. Briga pela bola o Diego Maurício. Júnior César na frente. Gilberto Silva de zagueiro contra o Jael. Foi bem ali o Gilberto. Adilson. Bola no chão para o Miralles, o autor do 4º gol. André Lima marcou 2. Douglas fez o outro. David e Thiago Neves marcaram para o Flamengo. Público total no Olímpico, 44.781 torcedores. Quase 45 mil pessoas. E o árbitro Evandro Rogério Roman aponta o centro de campo. Fim de papo no Olímpico. Grêmio 4. 2 de André Lima, outro de Douglas, o último de Miralles. Flamengo 2, David e Thiago Neves. Termina assim no Estádio Olímpico a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro para Grêmio e Flamengo. Os personagens do jogo com os repórteres Débora de Oliveira e Júlio César Santos. Ouvindo o Douglas aqui falando sobre esse resultado. A gente conseguiu acertar a marcação, conseguiu jogar e conseguiu fazer os gols que a gente precisava. Ronaldinho falando. Calma. Todo mundo já esperava isso, não é novidade pra ninguém. E a manifestação do torcedor? Ronaldinho, já tinha passado por algo parecido na vida. Quem tá acostumado com a torcida do Flamengo, isso não é muito barulho, não. Olha o Ronaldinho falando então sobre a manifestação da torcida. Débora. Estou aqui ao lado do Miralles, Pedinho Miralles. A importância desse gol para o torcedor, principalmente, que sempre acreditou em você, né? Sí, creo que principalmente una tranquilidad para el time, porque estábamos ahí 3-2, partido ajustado, ida y vuelta. Sabemos las cualidades que tiene Flamengo, entonces creo que fue bueno el 4-2 para tranquilidad nosa, torcida y obviamente para mí que estaba entrando y no podía conseguir el gol para seguir sumando confianza y tratar de aproveitar los minutos que tenho. Obrigada, Júlio. Falar com o David, ator de um dos gols. Ficou complicado para o Flamengo agora, ficou distante do título, você acha? Complicado. Débora. Estou me movimentando aqui, Júlio. Chegar no zagueiro Rafael Marques, que ainda está aqui no gramado. Rafael, a importância desse resultado, Rafael, foi bem mais do que o Grêmio esperava, bem menos do que o Flamengo queria. Resultado de virada depois de um sufoco dos 2-0 no início. Que resultado importante. Nós sabíamos da dificuldade que ia ser o jogo. O Celso colocou bem pra gente na preleção. Era uma equipe que joga e deixa jogar. Se a gente não encurtasse o espaço, a gente não marcasse forte, eles iam na cara do gol. E foi o que aconteceu no primeiro tempo. A gente não conseguiu encaixar a marcação. Eles conseguiram fazer os gols. Graças a Deus, no finalzinho do primeiro tempo, conseguimos diminuir a vantagem deles. E no segundo tempo, encaixamos bem a marcação. Eles não tiveram oportunidade nenhuma de gol. Só o Grêmio jogou e mereceu o resultado. Obrigada. Marco. Obrigado, Débora de Oliveira, Júlio César Santos. Fim de papo no Olímpico. O torcedor tricolor faz a festa. O Grêmio bateu de virada o Flamengo por 4-2. A gente atualiza para você os resultados da rodada e a classificação do Campeonato Brasileiro. 32ª rodada começou ontem com o Santos 4-1 no Atlético Paranaense, Botafogo 1, Cruzeiro 0, Ceará 1, Fluminense 2. Jogos de hoje às 4 da tarde finalizados. O Corinthians fez 2-1 para cima do Avaí, Vasco e São Paulo 0-0, Grêmio 4-2 no Flamengo e o Figueirense venceu mais uma vez, venceu o Bahia por 2-1. Daqui a pouquinho tem Atlético Mineiro e Palmeiras, Curitiba e América Mineiro e Atlético Goianiense Internacional para fechar a rodada. Neste momento, o líder do campeonato é o Corinthians, com 58 pontos nos critérios aí, vencendo a equipe do Vasco, que também tem 58. O Botafogo é terceiro com 55, o Fluminense é o quarto com 53
pontos ainda na briga. O Flamengo permanece em quinto com 52. O sexto é o São Paulo com 50. Figueirense ultrapassando o Inter é sétimo com 50. O Internacional joga daqui a pouquinho. É o oitavo colocado, 48. Com 46 temos o Grêmio, nono colocado. O décimo é o Santos com 45. Vira a página, o Coritiba aparece com 42. O Atlético Goianiense tem 42 também. O Palmeiras tem 41. O Bahia é 14º com 36. O Cruzeiro tem 34. E o Atlético Mineiro tem 36 pontos fora do rebaixamento. No Z4, Ceará com 32. Atlético Paranaense 31. Avaí com 29. E o América Mineiro com 25 pontos. A classificação de momento do Campeonato Brasileiro, faltando aí 3 jogos para finalizar a 32ª rodada da competição. Débora de Oliveira. Está aqui o Gilberto Silva ainda no gramado, Marco. Vamos ver o que o Grêmio foi, o que foi determinante para o Grêmio nesse segundo tempo para garantir a vitória. A gente sabe que, principalmente no primeiro tempo, as oportunidades que eles criaram, né, e fizeram os gols e criaram oportunidades, principalmente por erros nossos. Nós corrigimos isso, voltamos com outro espírito. Acho que o primeiro gol, no primeiro tempo ainda, né, sair com 2-1, apesar da desvantagem, foi importante. E no segundo tempo conseguimos acertar desde o princípio do segundo tempo até o final e conseguimos o controle. Aí os gols foram saindo naturalmente. Obrigada, Gilberto. Júlio César Santos. Débora aqui com o goleiro Felipe falando sobre o resultado negativo para o Flamengo. É complicado agora pensar em título. Você não depende só das suas forças, depende de outros resultados. Mas o mínimo que a gente pode fazer é colocar o Flamengo na Libertadores. Como é que foi que o Flamengo vacilou, sai ganhando e deixa o Grêmio virar? É difícil falar, gente. O Flamengo jogou bem até os 40, aos 42, você acaba tomando um gol que poderia ter sido evitado. Com 5 minutos do segundo tempo, você já toma um gol de empate. Para segurar a pressão aqui é totalmente difícil. E é complicado falar o que aconteceu, mas sabe que a gente poderia ter tido uma sorte um pouco melhor hoje. Goleiro Felipe, então. Marco. Obrigado, Júlio César Santos, Débora de Oliveira, obrigado, Batista. E a você que curtiu com a gente as emoções de mais um jogo do Campeonato Brasileiro, 32ª rodada, 6 gols do Olímpico, vitória de virada do Grêmio 4-2 sobre o Flamengo. A gente fica por aqui, Brasileirão 2011, torça aqui.